Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação, aula número 37. A santificação é separar-se dos desordeiros. Finalmente nós chegamos neste tema polêmico. É necessário que nós entendamos a grande necessidade da disciplina espiritual. E aqui nós chegamos a esse ponto sério. A santificação consiste em separar-se dos desordeiros. Nós estamos analisando vários temas relacionados à santificação. A consagração, a oração, o jejum, o amor, a confissão de pecados. Tudo isto tem relação com a santificação, mas ainda não analisamos o avivamento espiritual como resultado de uma vida de santificação e de oração. Mas hoje eu quero que você leia comigo o que o apóstolo Paulo escreveu. 1 Coríntios, capítulo 5, é uma palavra muito dura, séria, versículos 9 a 13. Ele diz: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis, não vos ajunteis com os que se prostituem. Que coisa terrível! Isto não quer dizer, absolutamente, com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, aqui está a chave da seriedade. A pessoa diz que é irmão na fé, mas no entanto as suas obras negam. E ele diz: aquele que se diz irmão, porém, for devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o roubador, nem ainda comais. Porque que tenho eu que julgar os de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julgará os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Este assunto tratava de um tema específico, mas o apóstolo Paulo aproveitou para generalizá-lo a tal ponto de transformá-lo num princípio que nós devemos ter em nosso relacionamento. A igreja é o relacionamento dos irmãos. Nós somos uma família, porém não constituída de um certo número de pessoas ajuntadas a esmo de qualquer maneira. Jamais. Nós somos uma família edificada. Temos ordem, temos compromissos mútuos, compromissos uns com os outros, como temos compromisso com Deus. A família espiritual, a família da fé, é a própria família de Deus. E nós temos alguns princípios sérios para reger o nosso relacionamento mútuo. Um deles é este: precisamos, acima de tudo, ser santos. A ordem de Deus para nós é: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Acima de tudo, a santificação. Precisamos ser santos. Ora, o que é ser santo? Separado do mundo e consagrado para Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo nos mostra que devemos nos apartar daquele irmão pecador. Você deve estar lembrado do assunto anterior, quando nós falamos sobre o amor e a tolerância para com o pecado do nosso irmão. Não há uma certa incoerência? Não, não há incoerência alguma. O nosso irmão que peca por fraqueza, nós devemos tolerar, amar, sentir a dor em nosso coração pelo seu pecado, como se fosse nosso próprio pecado. Mas aquele irmão que peca sabendo o que está fazendo é um lobo voraz que está causando divisão, arruinando a obra de Deus. Então, para com esse, disciplina. O que significa disciplina? Em primeiro lugar, significa apartar essa pessoa de nós e nós nos apartarmos dessa pessoa. Mas como nós vamos caracterizar esta situação? Está escrito lá: aquele que se diz irmão, porém for devasso. Como sabemos que uma pessoa é devassa? Pelo seu fruto, pelo seu caminhar, pela sua vida. Ele se diz irmão, porém o seu prazer está nas obras da carne. Está nos prazeres do mundo, nos prazeres da prostituição, da bebedeira, nos prazeres carnais em todos os sentidos. Então esse irmão não pode jamais receber a honra de ser da família da fé. Ele sabe que está fazendo aquilo que está errado, já foi chamado a atenção. Este ponto é muito importante. Ninguém pode ser condenado sem saber que está condenado.
Você só pode criticar alguém, falar, separar-se dele depois de você tê-lo chamado e tê-lo feito saber daquilo que você está vendo, daquilo que está acontecendo. Ele pode ser avarento. Este problema é sério. É impossível alguém entrar no céu sendo avarento. O avarento jamais entrará na Jerusalém celestial. O avarento jamais entrará no céu. O que é ser avarento? É o que muitos de vocês estão sendo. Amantes do dinheiro, amantes dos bens materiais. Isto é avareza. E o avarento não tem parte com Deus. Se alguém quer ser avarento, que seja, Deus o julgará. Mas ser avarento, se dizendo irmão, e querer gozar dos privilégios de ser um membro da família da fé, isto jamais. Primeiro ele vai ser notado. Vamos ver que há um procedimento correto. Não podemos julgar o pecado do nosso irmão de qualquer maneira. Nós vamos comentar isso daqui a pouco. Uma pessoa que for caracterizada como avarenta não pode ser tolerado na igreja. Mas não é isso que acontece. Em muitas igrejas, o avarento é até bajulado. Muitos querem a pessoa rica na igreja. Toleram o seu pecado, toleram qualquer coisa que ele faça, porque estão interessados no seu dinheiro. Infelizmente é a verdade. Muitos estão interessados nos ricos. Os pobres não, mas os ricos sim. Estão interessados no dinheiro daqueles que são ricos, ao ponto de não exigir santidade nenhuma deles. Eles ricos podem fazer o que quiserem na igreja, que há muitos que os tolerarão pelo fato de serem ricos. Não, de forma alguma. Se alguém é avarento, fora com ele. Porque se ele quiser estar no nosso meio, ele tem que se converter da sua avareza. Ele não pode continuar sendo avarento. Se ele quiser sê-lo, que seja. Mas se ele quiser estar no nosso meio como irmão e membro da família da fé, então tem que se converter da avareza. Mais adiante ele diz: se for idólatra, há pessoas no nosso meio que são cheios de manias, estão idolatrando a sua própria vida, idolatrando os seus bens, idolatrando o seu raciocínio. Enfim, os idólatras, quando caracterizados como tais, não podem ter assento no nosso meio. O nosso meio é para gente de fé, gente que vive a vida comum do amor mútuo da família da fé. Se ele for um maldizente, que é maldizente? Fofoqueiro. Nós estamos cheios nas igrejas de fofoqueiros e fofoqueiras. O fofoqueiro não pode ser aceito como membro da família da fé. Se ele quiser continuar na fofoca, que faça. Deus o julgará. Mas dizendo-se crente, fazendo fofoca, não. A fofoca tem que ser punida com rigor e com seriedade por parte dos líderes do povo de Deus. E se ele for beberrão ou roubador, uma vida devassa, uma vida de bebedeira, uma vida que dê mau testemunho, a pessoa já sabendo o que está fazendo, não pode ser tolerada. Então, o que fazer com esses tipos todos de pessoas? Apartar-se dele. Não haver comunhão. Nós temos que ser sinceros, leais, fiéis, santos para Deus. Não podemos nos misturar com aquelas pessoas que descaracterizam o Evangelho. Não podemos nos associar, nos ajuntar e andar juntos com aquelas pessoas que envergonham o Evangelho, que lançam lama sobre o nome de Jesus. Mas o que fazer com tais pessoas? Eis a questão. O que fazer com tais pessoas? Nós temos que ter o procedimento correto com tais pessoas. E qual é o procedimento correto? Vejamos o que Jesus diz a respeito desse procedimento correto. Ele diz: se o teu irmão pecar, vai ao teu irmão. Então, primeiro passo, você vai ao pecador, antes de falar com qualquer outra pessoa. Se você fizer fofoca daquele que pecou, você está pecando. Igualmente pecando, sendo cúmplice e réu daquele mesmo pecado. Porém, se você procurar a pessoa do erro, você está fazendo a coisa certa. Jesus diz que você deve ir procurá-lo. Se ele ouvir a você, muito bem. E se ele não ouvir? Se ele dissimular, negar, não reconhecer, não assumir um fato comprovado, bem, você toma as testemunhas cabíveis que comprovaram o fato do pecado, do mau testemunho dele, toma essas pessoas e com elas você vai novamente ao pecador e diz: olha, eu trouxe essas testemunhas para confirmar a sua posição, o que você fez, para que você se conserte. Não pode continuar assim. Se ainda assim ele se dissimular, isso está em Mateus 18, versículos 16 e 17. Se ele ainda dissimular e não atender
com as testemunhas, então você deve fazer o quê? Vai dizer à igreja, aos líderes da igreja. E se ele não ouvir aos líderes da igreja, então considera-o como gentio e publicano, ou seja, aparta-te dele. Só pode ser considerado avarento, bebedor, só pode ser considerado idólatra, maldizente, devasso, só pode ser considerado um desordeiro, aquele que foi pelo processo inteiro até o fim e não se arrependeu nem se humilhou. Este tal, que sempre negou, dissimulou, fingiu, que passou por todo o processo, chegou aos líderes da igreja, esse não pode continuar assim. Mas você só tem o direito de considerar uma pessoa apta para você se apartar dela depois que ela passou por todo esse processo, depois que você foi a ela e que a liderança da igreja tomou a decisão necessária de excluí-la. Mas isso só pode ser feito depois de um processo competente. E esse processo demora. Esse processo inclui amor, muita oração, muito carinho, muito cuidado, muito zelo, muito sigilo, para não espalhar brasa demais, para não tornar o mal ainda pior, para não dar a Satanás brecha, para ele nos dividir. Esse processo tem que ser aplicado com muito amor, porque isto significa extirpar um tumor do corpo doente. Quando uma pessoa está com tumor, o que se deve fazer é cortar aquele tumor e retirá-lo. Não se pode tolerar o tumor, porque ele vai contaminar o corpo inteiro. Mas você deve retirar aquele tumor. Uma maçã que começa a estragar, o que você faz? Joga a maçã inteira fora? Não. Deixa a maçã de lado? Também não, porque assim ela estragará toda. Você deve fazer o seguinte, você certamente faz isto, você pega a ponta da faca e corta aquele pedaço estragado e come o resto, aproveita o resto da maçã, que está boa. Mas para você aproveitar o resto que está bom, é necessário que separe o que está mal. Isto é a disciplina na igreja. Você, meu irmão, minha irmã, é responsável pela disciplina na igreja. Você é responsável por zelar pelo corpo de Jesus Cristo. A igreja pela qual Jesus Cristo derramou o seu sangue é santa. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma noiva santa. E você é responsável por zelar por esta santidade. Que Deus dê a você disposição, coragem, zelo e, sobretudo, amor e compreensão para tratar do pecado do seu irmão. Uma coisa é certa, o pecado não pode continuar. Ou o pecado vai ser abandonado, vai ser perdoado, ou ele vai continuar com a pessoa, mas a pessoa será retirada também do nosso meio, qual tumor maligno num corpo, para que o corpo seja sadio. Então, para que a igreja do Senhor seja sadia, é necessário que a santificação se manifeste como apartar-se de todo aquele que se diz irmão, porém é fingido, maldizente, fofoqueiro, zombador, bebedor, enfim. Esse aí não pode permanecer no nosso meio. Com amor, aparta-te dele. Que Deus te dê graça e amor para fazer assim. Amém.